Bom dia, somos as baianas mais lindas do Pelourinho, Yara e Sandra. Venham conhecer, tirar foto com a gente. A recepção aqui é muito boa, tá? Muito axé, muita saúde para nós todos. Um beijo. Venham. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no Pelourinho e a gente já foi arrebatado pelo guia aqui. A gente vai fazer uma visita guiada para que a gente possa trazer mais conteúdo, né, com mais curiosidades para vocês. Que o moço, o guia aqui, tá falando pra gente que foi o primeiro hospital do Brasil. Santa Casa da Misericórdia. Agora a gente está vindo aqui no elevador Lacerda, que de acordo com o moço é o primeiro elevador urbano do Brasil. Então temos a vista para ter a vista ampla. Aqui a gente está em cima do elevador Lacerda. O moço falou que está a 72 metros acima do mar. Itapajipe quer dizer caminho de pedra, em tupi. Essa Baía de Todos os Santos foi o dia 1º de novembro, que no calendário religioso católico é considerado dia de Todos os Santos. Também dia dos homens, porque todos os homens são santos. Um italiano, capitão de embarcações, né? Então, mandado por Dom João III, rei de Portugal, para justamente denominar todo o território brasileiro. Ao chegar no dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, ele resolveu denominar de acordo com esse dia, ok? E aquele forte lá, moço? Aquele é o Forte de São Marcelo, foi construído sobre um banco de areia em 1549, para fazer a defesa da cidade contra qualquer tipo de invasor. Bento Gonçalves. Agora o Adriano aqui, que é o nosso guia, vai nos explicar por que existe, né, esse elevador e, né, qual é o sentido dele aqui na cidade. Então o elevador, primeiramente, a primeira parte de 1873, foi construído para facilitar o transporte direto do porto para a parte alta da cidade. Então, muitos dos materiais que chegavam de Portugal ou os alimentos que vinham do recôncavo baiano, para alcançar essa cidade alta, não tínhamos o elevador, tínhamos as ladeiras, ladeira da Misericórdia, ladeira da montanha, onde os burros e gélios traziam carroças cheias de materiais. Então, o Antônio Frederico de Lacerda fez a bela ideia de construir o elevador para facilitar o transporte do porto para a cidade alta. Sim, entendi. E aí eu tinha lido, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas é que muito tempo atrás houve um abalo sísmico aqui na cidade, milhões de anos atrás, e aí dividiu a cidade alta da cidade baixa, né? Houve um abalo sísmico, né, Lucas? Uma falha tectônica, né? Uma falha, isso, uma falha... Isso, o Lucas, que é geólogo, ele entende um pouco mais do assunto. E aí houve essa falha tectônica e aí esse pedaço, né, do Brasil ficou, Salvador ficou dividido entre uma parte mais baixa e uma parte mais alta. E aí vem essa explicação do Adriano, né, que por ter dificuldade de levar os materiais lá para a parte alta, eles criaram esse elevador aqui. Quer dizer, bota na câmera dele, cara. Ali a gente tem o mercado modelo, né, que a gente vai visitar daqui um pouco mais, acho que mais à tarde. E aqui é a vista do elevador Lacerda, ali tá a Baía de Todos os Santos. E uma coisa que eu queria falar é que aqui você paga alguns centavos para ver os santos todos, né, na Baía de Todos os Santos. Lá no Rio de Janeiro, só para ver o Cristo, R$109. Então, né, Cristo, vamos dar uma melhorada aí. Primeira sede do governo português, levantada por muros de taipa, porque os primeiros escravizados foram índios, ok? Então a construção começou como exatamente casas indígenas. Esse Palácio Rio Branco ocasiona-se hoje um museu da cidade, composto de esculturas dos governadores republicanos. São vários estilos em uma só construção, então o estilo é eclético, ok? De franceses compraram e aí já vai ser um hotel ano que vem, viu? O amarelinho. O amarelo? Ah, perfeito. Aqui à sua frente
A primeira casa de câmara e cadeia no Brasil foi aí. Ah, essa aqui da O frente. parlamento, o primeiro andar e o térreo da cadeia. Olha lá, memória da Câmara Municipal dos Vereadores. O futuro da cidade passa pela Câmara. Percebe que o estilo é diferente? O Sim. estilo dela é colonial. E ali é uma estátua de Tomé De Souza, de Souza. primeiro governador e capitão-geral do Brasil. Infelizmente não tinha o senhor pai presente para ajudar a cuidar da criança. Então, ou ela trabalhava ou cuidava do seu filho. Não podia fazer os dois ao mesmo tempo. Pois é. Chegava aí e deixava a criança numa espécie de roda, girava a roda, tocava o sino e se mandava. Uma porcentagem delas deixava o nome, o endereço, porque após melhorar de vida, podiam voltar para buscar suas crianças de volta. Nossa, que interessante, moço. Então hoje, a Santa Casa da Misericórdia é apenas um museu contendo cópia da Roda dos Rejeitados e cópia também do primeiro automóvel que chegou ao Brasil. Inclusive essa lateral aí que vocês estão vendo aí, ó, foi aí a enfermaria feminina. Era exatamente essa lateral aí. E a enfermaria masculina estava na parte dos fundos. Olha só, o moço estava falando da construção aqui, esse aqui que foi o primeiro hospital do Brasil. Ele falou que o acabamento em areia, aqui a gente tem aquelas conchinhas, né? E ele falou que utilizavam também o óleo de baleia, que ajudava muito na fortificação das construções. Então é muito legal, eu já tinha lido sobre isso, mas ele explicou mais aqui. E é um fato bem legal, bem curioso. Aqui tem uma cruz caída, pessoal, e o Adriano estava explicando pra gente que antigamente aqui tinha uma igreja onde a gente está pisando. Aí o governador decidiu que ia destruir a igreja aqui, né? Mas aí para criar um centro de revitalização, né, urbano. E aí teve um artista que criou essa cruz caindo para simbolizar a caída da igreja, né? E aí ela é feita em titânio, só que ela é oca, pelo que o Adriano nos disse ali. Uma coisa meio sem sentido, né? Destruir a catedral pra quê, né? Mas a gente já tá acostumado com os políticos fazendo o que querem, sem explicar muito, né? O Adriano tá nos explicando que aqui, onde era a catedral também, quando eles foram mexer, eles encontraram alguns ossos, que são ossos que pertenciam aos índios, porque antes aqui funcionava um cemitério dos índios. E até tem fotos aqui pra gente dar uma olhada. Apagado aqui, né? Não dá pra ver tão bem, mas é só pra mostrar pra vocês que é fato realmente, né? Eles estavam escavando e encontraram esses ossos. O primeiro bispo do Brasil chegou em 1553. 1556 foi a Pernambuco. Adentrando nas aldeias indígenas, deparou-se com a tribo de índios que eram canibais. E esses canibais acreditavam que ao comer a carne humana absorvia toda a inteligência e todo o poder. O homem, para ser bicho, tem que ser muito inteligente e muito poderoso. Para os canibais, um prato cheio virou sardinha, literalmente, em Pernambuco. A tribo de canibais, Caetés. Ah, comeram ele? Comeram. Eita! Os Caetés, a tribo de canibais Caetés. Okay? A tribo que dominava essa área aqui era a Tupi, não tinha nada a ver. Então não tem relatos oficiais dos Taquers não, mas existiram. Inclusive, canibalizaram o primeiro bispo do Brasil. Zumbi dos Palmares foi líder da primeira experiência democrática do país. Nasceu livre, em Palmares, exatamente Alagoas. Zumbi dos Palmares foi um grande lutador, líder contra a escravidão no Brasil, né, Adriano? É muito interessante, pessoal, se informar um pouco mais sobre a história do zumbi, né? É uma história muito marcante na luta contra a escravidão, que mancha a história do Brasil, né? Permitiu a submissão de seu povo ao jugo da coroa portuguesa, pois queria liberdade para todos dentro ou fora do quilombo. Persistiu na luta e tornou-se líder do quilombo, sendo ferido em 1694, quando a capital Palmares foi destruída em 20 de novembro de 1695. Foi morto decapitado. Sim. O Adriano está nos falando aqui que o zumbi ele foi decapitado, né, no dia 20 de novembro. E esse é o dia, 20 de novembro, no nosso calendário, que celebra a consciência negra.
essa está em forma de pirâmide, Aham. representando aí a maçonaria. Ah, entendi. A bola que está acima, o olho de Deus, o olho que tudo vê. Sim. O sol, ó, É a Catedral Basílica dos jesuítas. dos Jesuítas. A cruz de Malta, essa da fonte, a cruz de Malta, representando a bandeira portuguesa. Essa aqui é a Cruz de Malta, representando a bandeira portuguesa. De acordo com relatos que o Adriano tá nos passando aqui. Tem um chafariz aqui muito legal também. E a gente está adentrando cada vez mais aqui para ver outros lugares com a explicação do Adriano. Tá bastante calor, mas está sendo uma experiência muito legal. Quando vierem aqui na Bahia, procurem o Adriano também. Ele vai provavelmente estar por aqui. E é um passeio muito legal, muito esclarecedor. Algo que a gente não consegue saber se não tiver um guia. Então, né, procurem ele aqui para poder entender um pouco mais da história e absorver a história desse lugar aqui, que é muito rica. E no fundo, pessoal, a gente tem o Museu do Carnaval, que o Adriano está nos explicando. Dá para pagar, né, parece que é R$30 a entrada e você consegue ver todo o museu, mas tem umas figuras ali na frente legais de tirar foto. Quem puder, tiver mais tempo de conhecer esse lugar, venham, porque o carnaval tem tudo a ver com Salvador, né? Século XX, a lateral da Faculdade de Medicina, a primeira faculdade de medicina no Brasil. Essa em Laranjinha, Sim, Salmão? Em 1893. Hoje, um museu afro-brasileiro composto de esculturas africanas, representando a religião do candomblé, que é predominante em Salvador. Essa aqui é a Catedral dos Jesuítas que o Adriano estava nos contando, e ela é feita, a fachada dela é feita com aquela mesma pedra que a gente encontrou lá no Real Gabinete Português no Rio de Janeiro. É o mármore português, aquela pedra de Ilhós que eu havia falado, e é um lugar muito legal. Aí eles estão celebrando uma missa ali, né? Não vou falar enquanto estiver ali, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é dentro dessa catedral aqui. Aqui a gente tem as casas coloridas, e o Adriano estava explicando que como os africanos que chegaram aqui, eles não sabiam como ler ou escrever, então eles se guiavam pelas cores. Por isso que o Pelourinho ele é colorido dessa forma. O chafariz veio da França. O último rei francês, Luís XVI, presenteou a família real portuguesa com esse monumento representando os 4 principais rios de água doce que cortam toda a Bahia, chamados de Rio São Francisco, Paraguaçu, Jequitinhonha e Rio Pardo. No solo, flor de lótus, representando a fertilidade, e no topo também a estátua de uma mulher, sobre seus pés sementes de trigo, aí estão representando a fertilidade. Aqui as ganhadeiras ganhavam vida. Ganhadeiras eram mulheres que, por não ter uma profissão exata, lavavam a roupa de ganho dos senhores. Seria assim? Não. As igrejas completas são chamadas de matrizes, pertencentes ao terreno da coroa portuguesa, tinham que pagar imposto para o Vaticano. E essa justamente que está saindo no vídeo, incompleta,
Percebe a falta de uma torre? Sem uma torre. Diziam as irmandades não ter grana nem para completar toda a igreja. Ah, então a igreja entendi. pobre não paga imposto, Sim, ok? Entendi. O que acontecia também, quando ela estava em obra, construía a primeira parte, em seguida começava a ter a missa. E aí paravam de trabalhar. Ou tinha trabalho ou tinha missa, ok? Mas a maioria para não pagar imposto. entendi. Olha só, não tem a outra torre porque se tivesse as duas torres tinha que pagar imposto pro Vaticano. E aí eles diziam que não tinha dinheiro nem para construir a outra torre, então não tinha como pagar esse imposto, né? Umas artimanhas antigas do pessoal da própria igreja. A obrigação do imposto vem desde cedo, né? É, vem como?